libido normal, um desempenho normal. O que acontece? Esses hormônios, que são todos androgênicos, eles ativam os receptores, basicamente, de testosterona, tá? Que são os receptores androgênicos, ou androgen receptor. Só que você não tem só um tipo, você tem dois tipos. Então vamos desenhar aqui o andrógeno tipo 1 e vamos falar que esse aqui, coloridito, é o tipo 2. A gente continua tendo o receptor de estradiol. A gente continua tendo o receptor tipo 1. E a gente continua tendo o receptor tipo 2. Fala pessoal, sobre a polêmica aí da postagem sobre testosterona endógena e exógena. Eu dei meu posicionamento, tá? Sei que vocês veem isso, me marcam. Na melhor das não sou dono da verdade, mas dei aí a minha contribuição sobre essa polêmica para quem me marcou, quem estava interessado. Um abraço, meus amigos. Fala galera, não tá rolando treta nenhuma, a gente tá só olhando um determinado assunto. Olha só, eu falo pra vocês que a coisa não é fácil assim, e aí tem a galera que vai falar contra. Cara, pode falar, não é crime, não é problema nenhum. Agora, vamos falar a verdade? E aí, o que vocês que principalmente estavam lá discutindo, debatendo, como que vocês abordariam esse caso aqui, ó? Dá uma olhada. Então esse brother perguntou, e aí? Por que tá acontecendo? Minha testa tá alta, mas quanto alta tá sua testa? Realmente alta, né? Suprafisiológica. DHT mais alto, testosterona mais alta. E aí, doutor, o que o senhor faz com essa queixa desse paciente que tem uma testosterona suprafisiológica, mas ele não tem libido? Vocês acham que isso é raro? Isso é comum pra caramba, tá? Aqui a gente atende muito caso assim, tá? E aí, quando a galera ficou revoltadinha, fez vídeo, tá bom, como você resolve esse problema? Por que eu tô perguntando isso? Porque para ter esse tipo de opinião é porque não resolve. Quando faz o que faz com a pessoa e a pessoa passa mal, ela não vai procurar você para ir lá se tratar. Ela procura outra pessoa e é outra pessoa que trata, tá? Mas vamos continuar vendo. Uma das coisas que o hiperestrogenismo causa, e a gente chama de hiperestrogenismo quando a gente tem uma certa quantidade de estradiol acima de um certo número, ou você tem uma certa proporção de estradiol androgênio abaixo de um certo número. Nessas condições, o que acontece? Você tem uma modificação no funcionamento geral. E uma das coisas que acontece é um downregulation de receptor que é feito por estradiol, né? Então, o receptor androgênico ele acaba sofrendo por uma ação do estradiol que ativa o receptor estrogênico, codifica RNA mensageiro e faz com que diminua a quantidade de receptor androgênico. Isso é downregulation. Tá? Agora, se você não sabe isso, você não sabe tratar o problema que esse rapaz tem. Entendeu? Calma que ainda tem mais 2 vídeos para passarem para vocês. De novo, isso não é uma discussão, não é uma treta, isso eu estou mostrando, isso é o dia a dia. Tá? Isso tem que ser o feijão com arroz, você é médico, você quer saber tratar disso, você tem que saber decore salteado. Olha, em relação a libido, que foi falado, é uma questão multifatorial. Né? É muito simples um cara aparecer e falar, tô com a libido ruim. Tá com a libido ruim, como assim, meu amigo? Você tem uma parceira nova, é uma parceira fixa, tem múltiplas parceiras, você tem ereção matinal. Não adianta você achar que um paciente, né, e ele vem até você porque ele tem algum problema, achar que a frase dele vai simplesmente entregar o problema que ele realmente tem, livre de qualquer cunho emocional. Minha libido tá ruim, mas a minha parceira é nova. Minha libido tá ruim, mas eu tenho ereções matinais todos os dias. Será que o problema é realmente libido?
Será que esse cara não tem um abalo emocional? Foi demitido do trabalho? Enfim, né? Tem várias outras questões. Não adianta a gente interpretar valores laboratoriais com uma queixa pura, exclusiva, pontualmente, de libido ruim, sendo que libido, né, ereção, né, a questão sexual masculina, ela é multi-influenciável. Então, na minha opinião, o erro começa por aí, você interpretar a queixa do seu paciente pontualmente como sendo algo meramente interpretável por números laboratoriais. Intenções, mas eu também não com ninguém, cada um com seu cada um. Falei para vocês, expus para vocês um esqueminha onde os receptores androgênicos ficam localizados, e pelo que me parece aí o autor da publicação original fez uma nova publicação mostrando desta vez onde eles realmente ficam localizados, os receptores androgênicos, diferentemente da primeira postagem dele, onde ele falou que ficavam localizados na superfície da célula. Enfim, errar é humano, todo mundo erra. Conhecer é importante, né? E simplesmente fazer uma nova publicação ignorando a grande minoria que viu esse detalhe, que se atentou, acaba que as pessoas, né? A maioria das pessoas não vão se atentar a esses detalhes e a gente fica propagando aí desinformação. Então, enfim, não quero entrar em polêmicas. Falei isso outras vezes, pessoal. Médico que é médico não trata números. A gente precisa analisar aquilo do paciente, organicamente, alguns sinais e sintomas. A pergunta mais livre de influências emocionais que o médico pode fazer a esse paciente é se ele tem ereções matinais. E por que isso? Para quem não sabe, são as ereções livres de influência emocional. Se você parar para analisar, na fase de vida de um homem, onde ele tem essas ereções matinais plenas, frequentes, diárias pela manhã, é a fase em que esse homem encontra-se metabolicamente no seu auge hormonal, tá certo? Que é no início da sua adolescência, no auge da sua adolescência. Agora, vejam bem, como eu falei, libido, função sexual do homem e até da mulher, é uma questão multifatorial, uma questão multi-influenciável, né? Você não pode esperar e querer que um paciente que, por exemplo, está desempregado, foi demitido do seu emprego, um paciente que está com dívidas, um paciente que perdeu um familiar recente, tenha libido, independente do valor de testosterona, né? Não vai ser assim que a libido dele vai ser determinada. Então tem que ser explorado clinicamente. Não bastam laboratoriais. Então assim, pessoal, a minha opinião, não sejam simplistas, não vejam apenas numerologia. Médico não é apenas um analisador de exames e não deixa de explorar clinicamente as queixas do seu paciente. Muitas das vezes, o paciente pode apresentar uma queixa objetiva, como estou com uma dor de cabeça, mas existem problemas, existem questões cuja interpretação do paciente é muito mais limitada que a do médico, devendo, portanto, ser explorada, ser detalhada, separar questões objetivas, questões subjetivas, que são mais difíceis de controlar, dar um parâmetro mais preciso. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos.